Oi, filha. Eu tô pegando peixe. O que você tá vendo aí? Peixe? Uhum. Tá vendo que aquele peixe tá de barriga pra cima? Será que ele tá morto ou tá machucado? Tá machucado, né? É ele. Tá machucado o peixe, né? Não tá mostrando que eu tô pegando. Ah, Vamos pegar essa peixe, vai. você quer pegar o peixe? Eu vou. Não, não pega, não. Olha, ó, tá machucado lá, tá com a barriga pra cima lá. Ih, tadinho. Coitadinha, né? Mas não tá. Ah, É tão de barriga com cocô. o que que ele fez? Olha lá, ó. Será que ele tem comida, filha? Tem? Eu vou pegar aqui. Ai, Ele não come, filha, ele só come ração. já come. É? Eu comi. Eu comi esse. Hã? Vai colocar.